Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão do The Olympic Performance, ao nosso novo ciclo de formação. É com muito gosto que estamos de volta, depois de alguns meses de paragem, mas estamos a regressar com um novo ciclo de formação, como dizia, com 6 semanas, com 6 formações distintas, mas relacionadas com o mesmo tema. Desta vez vamos debruçar-nos sobre a recuperação e o sono no processo de treino desportivo e nada melhor para começar este tema do que ter naturalmente um dos nossos grandes experts também nesta área e o Dr. Gomes Pereira, que é o nosso diretor de Medicina Desportiva, que vai ser a primeira pessoa a falar neste ciclo de formação, que vai contar com, como já disse, com 6 sessões. Na próxima semana teremos o especialista de sono do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Túlio de Melo, que vai dar um importante contributo também para esta discussão. Depois, no dia 20 de novembro, teremos a doutora Ana Bispo Ramires, a psicóloga do Comitê Olímpico de Portugal, para falar sobre o treino de competências psicoemocionais e otimização no processo de treino desportivo relacionado com esta área. No dia 27 de novembro, então teremos a doutora Cláudia Mindrico para nos falar sobre a nutrição e recuperação no treino desportivo. E no dia 4 de dezembro teremos a participação da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, que falará sobre processos de recuperação e monitorização do sono em estágio e preparação para a competição. Será, no fundo, uma apresentação conjunta de vários elementos da equipa multidisciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. E, finalmente, no fundo, como uma síntese, teremos um debate entre os doutores José Gomes Pereira, Ana Bispo Ramires e Cláudia Mindrico, e moderado por eu próprio, Pedro Roque, diretor desportivo do COP. E, portanto, é basicamente este o cenário. As inscrições estarão sempre abertas a partir da segunda-feira anterior à sessão, portanto estarão abertas durante os dias úteis da sessão correspondente, e todos os participantes, e para já toda a nossa mailing list e também os participantes nesta primeira sessão receberão essas senhas e esses links para acesso das próximas sessões, que naturalmente é necessário inscrição na plataforma Zoom. Depois desta breve introdução, não vou demorar-vos mais, vou deixar-vos com o Dr. José Gomes Pereira para nos falar e dar-nos a sua perspectiva médico-desportiva dentro desta questão da recuperação do sono e treino desportivo. Desde já agradeço muitíssimo a sua presença e a sua disponibilidade para esta ação. Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Pedro, pela introdução, pela apresentação. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas saudações a todos os que me estão a ouvir. Nós vamos falar de um tema que é difícil sermos muito específicos e muito objetivos, porque é um tema muito extenso. Não vamos falar só de sono, vamos falar fundamentalmente de processo de treino e recuperação durante esse mesmo processo de treino. Eu gostaria de começar por uma questão que é a noção de treino. Ou seja, como é que nós podemos, no processo de treino, recuperar de forma mais eficaz no que diz respeito à preparação sistemática do organismo para o esforço? Porque realmente o treino é isso. Qual a perspectiva biológica de treino? O treino é uma prescrição sistemática de estímulos. Estes estímulos têm que respeitar e devem respeitar os mecanismos biológicos de adaptação ao esforço. E nós sabemos que quando não respeitamos esses mecanismos biológicos de adaptação ao esforço, podem surgir situações indesejáveis, como seja uma recuperação insuficiente. E a recuperação insuficiente leva a pequenos surtos de fadiga acumulada e que, se prolongarem durante muito tempo, semanas, meses, venha a consubstanciar-se num overtraining, por exemplo. E realmente é o grande risco do atleta. E reparem, basta um raciocínio muito simples. O grande risco do atleta é não conseguir recuperar de uma forma eficaz entre treinos, cair numa situação de fadiga que é dificilmente reversível mantendo as condições de treino habituais. E muitas vezes é preciso interromper o normal processo de treino com todos os inconvenientes que isso acarreta. Portanto, em primeiro lugar, uma noção básica. Prescrição sistemática de estímulos, mas, atenção, respeitando os mecanismos de adaptação ao esforço. Esta preparação sistemática, este treino diário, muitas vezes bidiário,
ao longo de semanas, meses, anos, vai condicionar, obviamente, modificações morfológicas e modificações funcionais. Essas modificações morfológicas e funcionais é que nos permitem dizer que existem adaptações específicas para o basquetebolista, para o judoca, para o nadador, para o ciclista. Aliás, muitas vezes nós, olhando para um atleta, quase que adivinhamos qual é a modalidade desportiva que ele pratica. E mesmo na mesma modalidade, por exemplo, no atletismo, nós olhando para o atleta conseguimos dizer que este é velocista e aquele é fundista, porque morfologicamente e funcionalmente eles são diferentes. Ora, as adaptações morfológicas e funcionais que se designam de âmbito agudo são aquelas que se operam no momento, são aquelas que ocorrem quando nós prescrevemos o estímulo, quando prescrevemos a carga de treino. E as modificações crónicas são aquelas que ficam para além do términos do treino. E aquelas que ficam para além do términos do treino são adaptações estáveis, como por exemplo o coração do atleta, como a frequência cardíaca mais baixa no indivíduo que é atleta de fundo e meio fundo, por exemplo. É o facto do indivíduo ter uma morfologia que lhe permite exibir uma hipertrofia muscular, isso é uma adaptação crónica, porque não termina no momento em que termina a administração da carga de treino. E nós queremos acreditar, os treinadores acreditam nisso, os atletas acreditam nisso e nós também, é que, mercê das modificações morfológicas e funcionais, e é por elas existirem, e é porque o atleta se adapta morfológica e funcionalmente, que nós conseguimos um elevado nível de desempenho motor ou rendimento. Ou seja, vai ser o treino e as modificações que o treino acarreta que propiciam a obtenção programada de um elevado nível de desempenho motor ou um elevado nível de rendimento. Porquê é que eu digo obtenção programada? Porque tem que haver planeamento e tem que se programar. O atleta tem que estar no seu pico, tem que estar em forma naquele dia. Não faz sentido ele não estar em forma no dia da sua prova principal e por erros e por falhanço, digamos assim, em termos de planeamento, essa disponibilidade máxima, essa prontidão máxima para o desempenho surgir de forma desfasada com o rendimento e com a competição. Nós sabemos perfeitamente que há imensos casos, há inúmeros casos. Este slide não o fiz para esta apresentação, é um slide que tem 1 ano e tal, e a imagem que eu escolhi foi de um grande atleta, foi o Usain Bolt. E o Usain Bolt, pela primeira vez na vida, ele disse, eu pela primeira vez na vida estou a sentir os meus músculos, estou a sentir algo que não sentia antes. Não me sinto completamente recuperado. Eu lembro-me perfeitamente desta frase. E pela primeira vez na vida, ele foi para uma prova e lesionou-se. Foi a primeira vez que ele se lesionou e também foi a primeira vez que ele teve essas manifestações. Ora, aquilo que o atleta sente, aquilo que o nosso organismo nos diz, é fundamental para nós avaliarmos o efeito do treino, eventualmente transmitirmos ao treinador e podermos seguir o curso do treino contínuo, sem interrupções e sem precalços, como é óbvio. Aquilo que nós temos aqui neste slide, nesta parte central, é um modelo muito antigo, mas que não deixa de ser atual. Nós temos uma capacidade funcional de base, e a capacidade funcional de base é esta que eu estou a apontar aqui com esta setinha, e é uma capacidade funcional que se identifica com a homeostasia. A homeostasia é a forma dinâmica como o organismo mantém o seu equilíbrio interno em relação com o meio, em estreita relação com o meio. E nós sabemos que quando o estímulo é aplicado, sobrevém fadiga, como podemos ver aqui nesta imagem. E à medida que nós vamos treinando e à medida que vamos acumulando carga, nós vamos sentindo cada vez mais fatigados. E essa fadiga tem que ter uma interrupção. Nós temos que conseguir terminar esse processo que nos leva a uma redução do rendimento. E essa redução do rendimento é desejável.
é desejável porque é a fadiga induzida pelo treino, mas tem que ser com conta, peso e medida. E quando nós interrompemos o treino, está aqui no fim da fase 1, quando nós interrompemos o treino, inicia-se o processo de recuperação. E esse processo de recuperação pode levar mais ou menos tempo, consoante as características do treino que nós realizamos previamente. E consoante outras características, que não só do treino, mas que podem ter a ver com o ambiente onde estamos a treinar, o local do treino, se foi necessário fazer viagens ou não, se há mudanças horárias, enfim, uma série de aspectos que nos vão levar a uma compreensão do fenómeno global do treino, mas sem prejudicar aquilo que é um comportamento normal. E este é um comportamento normal, que é quando se aplica o estímulo e à medida que se acumula no tempo essa aplicação de estímulo, nós vamos reduzindo a nossa capacidade para produzir trabalho. Esta fase chama-se fase catabólica. Fase catabólica porquê? É uma fase em que nós estamos a produzir energia e estamos a acumular fadiga. E estamos a agredir o organismo. Quando se interrompe e se começa na fase de recuperação, essa fase de recuperação é dita fase anabólica. Anabólica é a fase de construção, a fase de recuperação, a fase de reconstrução dos tecidos, ou seja, a eliminação de metabolitos, a eliminação de fatores indiciadores de fadiga. E um aspecto interessante é nós percebermos que se o treino for contínuo, nós conseguimos aumentar aquilo que era a nossa capacidade funcional inicial. A nossa capacidade funcional inicial está a este nível e se nós realizarmos um treino intenso e depois condicionarmos a recuperação adequada, nós vamos melhorar a nossa capacidade adaptativa. Nós vamos ultrapassar este nível homeostático basal. Ora, esta mensagem, a mensagem da perspectiva biológica do treino, é aquela que serve de base e normalmente é utilizada de uma forma pedagógica para explicar os procedimentos de treino. Então vamos introduzir um conceito fundamental para abordar a questão da recuperação. Se nós não conhecermos o que é fadiga e se não delimitarmos muito bem o conceito de fadiga, nós não conseguiremos abordar também, de uma forma correta, o conceito de recuperação e as metodologias de recuperação normalmente utilizadas. Homeostasia é o equilíbrio interno do nosso organismo. O nosso organismo tem possibilidades de manter a sua homeostasia, ou seja, manter o seu equilíbrio interno em relação com o meio. Vou dar-vos um exemplo. Se nos colocarem num ambiente frio, nós produzimos calor. O nosso organismo produz calor. Se nos colocarem num ambiente quente, nós libertamos calor. Iniciamos os processos termolíticos. Nós começamos a suar, por exemplo. Isto para quê? Para manter a temperatura corporal estável, para manter a homeotermia. Então o organismo, o ser humano, tem uma capacidade limitada de manter a homeostasia perante agressões exteriores. O treino é uma agressão exterior. Já houve indivíduos que morreram a treinar. Já houve indivíduos que morreram por efeito de uma maratona. Porquê? Porque a alteração do equilíbrio interno foi de tal forma marcante que eles não conseguiram restabelecer esse equilíbrio interno e sucumbiram. Portanto, o treino tem que alterar temporariamente o equilíbrio interno. O treino tem que alterar a homeostasia, tem que agredir o indivíduo, mas tem que ser uma agressão planeada, uma agressão calculada, para que, através dessa agressão, nós consigamos readquirir níveis adaptativos sempre superiores. Quando nós pensamos na analogia entre estímulo e aquilo que em treino se designa a carga de treino, nós não podemos considerar a carga de treino diferente de todo e qualquer estímulo. Os estímulos a que nós somos sujeitos na nossa vida têm uma intensidade, têm uma duração e têm uma resposta específica por parte do organismo.
essa resposta específica por parte do organismo é que é própria de cada estímulo. Mas para além da resposta específica, há uma resposta geral. E a resposta geral é a perturbação fisiológica que alguns estímulos, quando aplicados ao indivíduo, vão provocar em termos de adaptações fisiológicas e em termos de equilíbrio da nossa estabilidade fisiológica, por assim dizer. Vamos entrar um bocadinho mais na questão da recuperação. Na nossa vida, e no treino também, e o treino no fundo é uma extensão com muito mais rigor, com muito mais controle do que aquilo que é a nossa vida. Nós temos que nos adaptar a tudo. Nós temos que estar adaptados aos momentos que vivemos, temos que estar adaptados à situação atual. E agora tivemos que nos adaptar a uma situação nova que ninguém conhecia, a infecção pelo SARS-CoV-2, pelo vírus SARS-CoV-2, que leva a uma doença, a Covid-19. Nós tivemos que nos adaptar. E estamos a viver e estamos a tentar combater essa pandemia. É um agente externo que nos agride. E quando se descobrir a vacina, nós ficamos imunes a esse agente externo. Reparem que quando nós somos vacinados, o que é que a vacina traduz em si mesma em termos de metodologia? Nós, quando estamos a vacinar um indivíduo, estamos a agredi-lo. E estamos a agredi-lo especificamente com antigénios que vão produzir anticorpos específicos e que vão atuar sobre aquele, neste caso, micro-organismo. E nós criamos adaptações específicas para que, uma vez adaptados, esse agente patogénico não volte a perturbar o nosso equilíbrio interno. E por isso é que, sendo as adaptações reversíveis, por vezes nós temos que repetir essa vacina passado um mês, ou passado 6 meses, ou passado 10 anos. No entanto, existem vacinas que basta tomar uma vez na vida e o indivíduo fica imune para o resto da vida, em que a reversibilidade não existe, não há reversibilidade. Ora, o treino é completamente diferente. O treino agride o nosso organismo, objetiva a adaptação, mas tem uma grande reversibilidade. Ou seja, o efeito da carga de treino hoje, que agrediu o nosso organismo e à qual nós nos adaptamos, passado 3 ou 4 dias pode já não estar presente. E então o treino tem que ser reeditado, tem que ser repetido. Temos que repetir a aplicação do estímulo. E quando repetimos a aplicação do estímulo, vamos fazer um rappel, vamos relembrar ao nosso organismo como é que é adaptar-se às cargas físicas. E como a carga física é muito reversível, nós temos que ter um treino contínuo e temos que ter um treino progressivo. E porque a progressão não pode ser contínua, muitas vezes utiliza-se uma progressão ondulada, alternante, em que após um treino forte tem que vir um treino fraco. E após um treino fraco tem que vir um treino longo. E após um treino longo tem que vir um treino curto. Ou seja, todo este encadeamento, que é consubstanciado na metodologia de prescrição dos estímulos em treino, tem critérios de avaliação e tem critérios de controle. Como em tudo na vida, o treino tem regras próprias, mas também tem regras comuns a toda e qualquer outra atividade em que o ser humano esteja envolvido. Eu peço que olhem para este slide, e isto não se prende só com o treino, prende-se com a nossa existência em geral. No indivíduo saudável, que não seja portador de doença, e também no atleta isto se aplica, quais são os 3 vetores principais para nós nos mantermos saudáveis, para nos mantermos em boa forma, digamos assim. Os 3 vetores principais são o exercício, a alimentação e o sono. Um indivíduo se alimentar bem, se um indivíduo realizar o exercício adaptado à sua condição, e agora já não estou a falar de atletas, estou a falar de um sedentário, um profissional que não tem nada a ver com o exercício, que a sua profissão não é o treino, mas que vai realizar treino para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, para conseguir mais saúde, nesses indivíduos, os 3 principais vetores são, de facto, a atividade física,
a alimentação e o sono. Agora vamos pensar no atleta. O exercício no atleta é consubstanciado em quê? No treino e nas competições. O atleta treina para competir. E quando compete, a competição é uma agressão. Portanto, o exercício faz parte da sua vida. Mas há outros dois vetores muito importantes para além do exercício, que é a alimentação e é o sono. Então, nós estamos a falar de exercício. Ainda não falámos de recuperação e depois falaremos um pouco de sono. Em relação à alimentação, penso que não há dúvidas, e esse assunto irá ser abordado pela minha colega Cláudia Mindrico, em que vai abordar a questão da alimentação em treino, particularmente relacionada com os processos de recuperação. O sono, como todos sabem, é por excelência a atividade de recuperação mais eficaz. E quem não dorme bem não é saudável. Quem tem perturbações do sono não consegue ter um estado homeostático fisiológico equilibrado. E nos indivíduos que realizam prática física, e principalmente daqueles que realizam prática física por excesso, relativamente às recomendações para a melhoria da qualidade de vida e da saúde, e eu repito, aqueles que realizam atividade física por excesso, que são os atletas, que a sua atividade física é muito superior àquela que as guidelines recomendam no que diz respeito à promoção da saúde. Aqui não é a saúde que está em causa, o que está em causa é o rendimento, o que está em causa é o desempenho, o que está em causa é a marca desportiva. Então, na área da medicina desportiva, nós já ficaríamos muito contentes que este treino de alto rendimento não pusesse a saúde em risco. Porque veículo de saúde e bem-estar é um exercício com menor volume, com menor intensidade e, eventualmente, até com menor periodicidade. Portanto, o exercício dos atletas de alto rendimento, que se consubstancia em treino intenso e competições, está para além daquilo que é a nossa capacidade adaptativa comum. Eles são supranormais, digamos assim. Como, este termo não é muito feliz, mas fazem muito mais de atividade física do que um cidadão comum ativo faz. Então, por maioria de razão, as questões alimentares e as questões relacionadas com a recuperação, consubstanciadas no período de sono, acabam por ter uma importância muito significativa. Conceito de fadiga. A fadiga é sempre uma diminuição da capacidade funcional. Esta diminuição da capacidade funcional é provocada por estimulação. E existe fadiga quando esta estimulação permanece algum tempo e tem uma determinada intensidade. E tem que ser reversível com o repouso. Se nós não temos estes 4 ingredientes, não podemos falar de fadiga em treino. Portanto, fadiga é diminuição da capacidade funcional porque se treinou. E porque esse treino foi duradouro e intenso. Mas se nós interrompermos, é reversível com o repouso. Tudo é reversível. Portanto, a reversibilidade com o repouso é o que nós consideramos processos de recuperação. Quais são os sinais e sintomas de âmbito psicossomático de um indivíduo que está em excesso de carga? E se há atletas a ouvir-me, e seguramente estão alguns a ouvir, de certeza que vão encontrar situações pelas quais eles já passaram. Há 3 sinais fundamentais e que normalmente estão presentes na fadiga aguda no atleta que ultrapassou os seus limites adaptativos, ultrapassou a sua capacidade homeostática para lidar com uma carga de treino excessiva, que é anorexia, polidipsia e insónias. Anorexia é a redução do apetite, polidipsia é aumento da sede e insónias, obviamente, é um sono perturbado, um sono não reparador. Todos nós já passamos por isto. Realizam um treino muito intenso. Realizam um treino que ultrapassa as vossas capacidades adaptativas homeostáticas. E o que é que vocês vão ter a curto prazo? O treino foi tão intenso que nem têm apetite, só têm a sede.
e estão tão cansados que se vão deitar, procuram descansar e não conseguem ter um sono repousado. Ora, estes 3 sinais, quando surgem, têm que nos colocar em alerta. São 3 sinais muito característicos de um exagero entre a fase catabólica, que está aumentada, neste caso, que é durante a realização do exercício, e uma insuficiência da fase anabólica. Depois há outros fatores, que é o seguinte: é um indivíduo perder peso num espaço de tempo curto. Por exemplo, perder 2 quilos de um dia para o outro. Isto às vezes acontece. Quando os atletas se pesam, acordam de manhã, sem roupa, após urinar em jejum, pesam-se. E esse valor de massa corporal é um valor que normalmente se mantém estável. Só não se mantém estável se a pessoa tiver como objetivo perda de peso, como acontece em algumas modalidades. Mas quando a perda de peso é involuntária, essa perda de peso surge porquê? Surge porque o indivíduo, quando está em repouso, porque foi sujeito a uma carga de treino muito intensa e essa carga de treino ultrapassou as suas capacidades adaptativas homeostáticas, ele vai continuar a ter uma participação muito significativa do sistema nervoso simpático, sistema nervoso autónomo. Nós sabemos que o sistema nervoso autónomo tem um papel importante regulador neste fenómeno de esforço e recuperação. Durante o esforço, nós temos uma predominância do sistema nervoso simpático. Durante o repouso, é desejável que prepondere o sistema nervoso parasimpático. Ora, numa situação de fadiga aguda, numa situação extrema, existe predominância também no pós-esforço do sistema nervoso simpático. Ora, uma estimulação simpática vai provocar anorexia, vai provocar aumento da sede e vai perturbar significativamente o sono e porque o metabolismo basal está aumentado, ele vai perder peso. Vai perder peso não só porque dormiu pior e porque está com uma atividade simpática elevada. Isso vai ter influência na frequência cardíaca e vai ter influência, por exemplo, no valor da frequência cardíaca basal de repouso, que se eleva, e também no tempo de recuperação da frequência cardíaca. O tempo de recuperação da frequência cardíaca torna-se mais longo e a frequência cardíaca de repouso torna-se a um nível mais elevado, em média 10 batimentos por minuto mais elevada do que aquilo que era a frequência cardíaca matinal ao acordar desse atleta. E depois há um indicador muito importante que nós vamos falar hoje, que é um indicador de recuperação, um indicador de equilíbrio entre o estímulo e a adaptação, entre o efeito agressivo do treino e a adaptação a esse mesmo treino, que é o valor da variabilidade da frequência cardíaca. HRV é Heart Rate Variability, portanto, variabilidade da frequência cardíaca. Nós sabemos que quando o indivíduo está em fadiga e quando não recuperou completamente, ele tem uma Heart Rate Variability, tem uma variabilidade da frequência cardíaca baixa. Podem me perguntar, mas então como é que eu meço isso? É muito difícil eu medir a variabilidade da frequência cardíaca. Hoje em dia há dispositivos que nos permitem não só monitorizar o sono, mas monitorizar também a variabilidade da frequência cardíaca. Este valor da variabilidade da frequência cardíaca dá-nos, por assim se pode dizer, tipo um índice de readiness, um índice de prontidão. E um valor baixo desta variabilidade da frequência cardíaca consubstancia uma recuperação incompleta, uma situação ainda de stress residual, é mesmo stress residual provocado pelo treino ou pelas competições que o atleta realizou. Ora, estas alterações a nível do sistema nervoso autónomo também podem repercutir-se a nível gastrointestinal. O atleta pode se sentir nauseado, o atleta pode sentir dores abdominais, o atleta pode ter alterações do trânsito intestinal. Isso pode acontecer. E existem também alterações do perfil do estado de humor. Tudo isto são indicadores objetivos que nós conseguimos avaliar no terreno, conseguimos avaliar em treino. E seguramente, se há atletas a ouvir-me e que passaram por situações de fadiga, eventualmente já poderão ter passado por isto. Agora, questões de
nível dos estados de humor, perfil dos estados de humor, POMS, o PUMS, Profile of Mood States. Normalmente nestes atletas há uma hiperagressividade, há uma hiperemotividade e há uma fraca capacidade de adaptação ao meio envolvente. Portanto, eles lidam mal com as situações novas, com as situações de treino. Inclusivamente há uma certa fadiga, uma certa, até muitas vezes com pequenas desavenças, entre aspas, entre os colegas, o treinador, tornam-se mais irascíveis. Ora, estes sinais e sintomas de âmbito psicossomático são muito caracterizadores de uma situação de fadiga aguda em que urge recuperar. Por outro lado, a recuperação incompleta muitas vezes acompanha-se destes sinais e sintomas. Quase todas as pessoas, quando falam em treino, falam em overtraining. Vamos já definir o que é overtraining, o sobretreino. Overtraining é raro. Eu já não sou novo, fui atleta há muitos anos atrás, exerço medicina ligado ao desporto há muitos anos e se eu vi na minha vida 8 a 10 casos de overtraining, se calhar foi muito, porque overtraining é uma fadiga crónica. O que normalmente nós apanhamos é overreaching ou crises de supra-solicitação ou crises de adaptação às cargas de treino. O overtraining é uma situação muito particular, muito arrastada, que se prolonga por meses, em que o indivíduo tem fadiga, sim senhor, mas é uma fadiga de características crónicas de resolução muito difícil, diga-se de passagem. Mas vamos então definir o que é sobretreino. Sobretreino é um desequilíbrio entre a estimulação do treino e a respectiva recuperação. É uma perda completa, ou quase completa, da capacidade de adaptação a estímulos e acaba por ser uma resposta cumulativa a estímulos de treino prescritos de forma inapropriada, ou seja, de estímulos de treino prescritos de forma incorreta. Ora, antes de aparecer o overtraining, aparecem outros sinais e sintomas de situações que são muito anteriores ao overtraining, para as quais nós temos que estar atentos. Eu quase que diria que o atleta só entra em overtraining quando todas as pessoas, incluindo o próprio atleta, estiveram desatentos. Porque há uma série de sinais e sintomas que podem ser reconhecidos pelo treinador, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo próprio atleta, que surgem antes de se instalar o overtraining e que são verdadeiros indicadores de fadiga. Por outro lado, hoje em dia sabe-se que a fadiga crónica não é uma situação exclusiva do atleta. Nós temos apanhado na nossa rotina clínica diária um ou outro indivíduo que, não sendo atletas, são exercise extremists. Nos Estados Unidos quase que se criou, aliás eu já li isto num artigo, Exercise Extremist Syndrome, o síndrome dos extremistas do exercício. Ou seja, não são atletas, mas treinam como atletas. E então correm todos os riscos inerentes à desadaptação entre estímulo e recuperação. Portanto, sobretreino, overtraining, é uma situação muito particular de fadiga crónica, normalmente associa um síndrome depressivo também, é uma fadiga tipicamente crónica. Agora, há responsabilidades do treinador, responsabilidades do atleta e de todos os agentes envolvidos. O que é que pode o treinador fazer para evitar estas situações que muitas vezes colocam em risco uma época e não raras vezes colocam em risco a participação em algumas competições? Porque se nós nos colocarmos na pele do atleta, isto é muito ingrato. Um indivíduo treina diariamente, às vezes 2 vezes por dia, e por terem negligenciado um ou outro aspecto, no dia da sua competição, ele não vai apresentar-se na sua melhor forma. Ele tem todo o direito a estar na sua melhor forma, mas isso constrói-se com esta dualidade, estímulo e recuperação. Então, o que é que eu considero que pode ser a responsabilidade do treinador? O treinador é o grande especialista na prescrição das cargas de treino. Ele é especialista em prescrever exercício. E quando prescreve exercício,
não pode negligenciar a recuperação desses mesmos esforços. Tão importante como treinar é recuperar. E normalmente o atleta tem muitas indicações, é muito informado sobre o que fazer em treino, mas é pouco informado e tem poucas indicações do que deve fazer fora do treino. Dentro do treino está tudo estabelecido, as repetições, as séries, os exercícios técnicos, táticos, etc. Dentro do treino está tudo planificado. Onde carece informação, onde não é tudo dito e está um pouco entregue ao bom senso ou mau senso de cada um, é o que se faz fora do treino e é fora do treino que se recupera. Embora durante o treino o arranjo interno das cargas e dos exercícios devam perspectivar também, já na fase final do treino, o início da recuperação. Mas o tempo ideal para se recuperar é entre treinos. Por outro lado, existe progressão da carga. E a progressão da carga é desejável. Mas se o atleta melhora apenas progredindo a carga em termos de volume ou de intensidade, é óbvio que esse atleta, mais tarde ou mais cedo, vai entrar numa situação de fadiga e às vezes fadiga irreversível, porque os processos de recuperação acabam por não ser eficazes. Depois há outros aspectos que aqui os atletas que me ouvirem penso que vão identificar. Há situações em que há excesso de competições. O excesso de competição pode ser um fator indutor de fadiga, de desgaste. É óbvio que algumas competições são consideradas treino. O atleta vai competir, mas faz parte do seu processo de treino. Mas temos que ter cuidado, porque nem todos os atletas encaram as competições da mesma maneira. E uma competição acarreta sempre alguma carga emotiva e acarreta sempre alguma carga de ansiedade. Competir não é o mesmo que treinar. E nós dizemos, tu vais a esta competição, mas é como se fosse um treino, para todos os atletas isto não ou para muitos atletas isto não funciona. Depois há um aspecto muito importante, que é a monotonia no processo de treino. O processo de treino não pode ser monótono. Eu estive durante 11 anos ligado a um clube como diretor clínico e participei, porque assisti a todos os treinos, porque o modelo de funcionamento era esse. Portanto, a equipa clínica estava no terreno a assistir aos treinos. E, de facto, verifiquei que alguns atletas, com alguns treinadores, quando chegavam ao campo e olhavam para a disposição do campo, os mecos, a forma como estavam organizados os exercícios, eles diziam, opa, já sei o que é que nós vamos fazer. Ou seja, esta antevisão de monotonia, de à terça são sempre as mesmas séries, à quarta-feira é resistência aeróbia de base, à quinta-feira é exercícios de força explosiva, e utilizar sempre os mesmos ciclos é bom para a adaptação, mas pode não ser o melhor para a variabilidade do processo de treino. Então nós temos que encontrar um equilíbrio. Nós temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que é sistemático, repetitivo, que tem que existir, senão não existe adaptação, e quando é que a repetitividade se começa a tornar monótona. E no momento em que a repetitividade se começar a tornar monótona, nós temos que quebrar essa monotonia, porque isso deixa no atleta, e eu já falei com vários atletas sobre isso e eles transmitiram, deixa no atleta uma sensação não de fadiga física, mas de escassez de ação volitiva para treinar, ou seja, de desinteresse pelo treino. Porquê? Porque a situação torna-se monótona. É óbvio que há modalidades mais monótonas do que outras. Há modalidades em que a monotonia não está tanto presente porque as situações são variadas, principalmente nos desportos coletivos. Mas há outras modalidades, e aquela que eu pratiquei há muitos anos, como a natação, é uma atividade monótona, ou seja, se nós não tivermos variabilidade no processo de treino, se não tivermos os objetivos muito bem estabelecidos e se não recuperarmos entre treinos, nós não conseguimos render em treino. Depois há um último aspecto que o treinador também tem que pensar ou deve pensar, que é o número excessivo de falhanços. Às vezes é preferível retirar um atleta e afastá-lo da situação de competição, porque o atleta não está a conseguir ter um rendimento competitivo. E quando o treinador permite
sem ter qualquer interferência, que o atleta se está a arrastar para uma situação de insucesso atrás insucesso, isso tem que ser quebrado. Porque esse insucesso, atrás de insucesso, é que vai levar a um síndrome depressivo ligeiro, a um certo desinteresse, o que é um ingrediente básico do overtraining. Este sim é um ingrediente premonitório do overtraining. Mas o atleta também tem responsabilidades. E o que é que está entregue ao atleta? Primeiro, o atleta tem que ser informado. O atleta não faz só aquilo que o treinador lhe diz para fazer. O atleta tem que ter conhecimento, tem que ter espírito crítico, tem que conhecer o seu corpo e tem que adotar os comportamentos mais corretos, objetivando uma recuperação dos treinos intensos a que é sujeito. Não é por acaso que muitos bons treinadores foram bons atletas. Um indivíduo que foi atleta não quer dizer que pelo facto de ser atleta venha a ser um bom treinador. Eu não estou a dizer isso, mas ajuda muito. Ajuda muito. Ou seja, nós, por termos vivenciado as situações, estamos numa condição muito privilegiada para perceber o que é que se passa com aquele atleta, porque eventualmente já passámos pelo mesmo. Mas atenção, um treinador que treine como treinou ou ensine como aprendeu, não progride. Não progride. Mesmo que tenha sido um grande atleta, e nós vamos pensar em grandes atletas nossos que não seguiram a vida de treino e nem sabem ser treinadores, só souberam ser atletas. Portanto, o facto de um indivíduo ser treinador tendo sido atleta, não é bom treinador por ter sido atleta. É bom treinador porque investiu na carreira de treinador, porque estudou, porque melhorou e porque inovou. E este aspecto é fundamental. Foi diferente, inovou, mas só consegue inovar com base nos conhecimentos teóricos, científicos e na experiência anterior. Por isso, não vamos confundir as coisas e tem que haver um equilíbrio em tudo isto. É uma enorme vantagem o indivíduo ter sido atleta, mas não é tudo para a vida de treinador. Relativamente ao atleta, existem responsabilidades que são próprias, são suas. E a primeira que eu coloco aqui é o tempo insuficiente de sono. O tempo insuficiente de sono é fundamental. Depois, os hábitos da vida diária. Hábitos da vida diária que podem ser hábitos saudáveis ou não saudáveis. Depois, insuficiente tempo de lazer. Eu, quando coloco aqui insuficiente tempo de lazer, provavelmente algumas pessoas poderão sorrir, mas é importante ter o tempo de lazer. É muito importante o atleta ter tempo de lazer. E o tempo de lazer não tem a ver com o treino. Pode ter uma atividade diferente, como seja leitura, a música, passeios, mas tem que ter tempo de lazer. A questão da alimentação, que nós já falámos, e o ambiente envolvente. O ambiente envolvente, isto daria também uma palestra inteira. O ambiente envolvente tem a ver com a família, tem a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com tudo o que é a vida do atleta fora do período de treino. Tudo o que é a sua vida, o seu ambiente envolvente, quando não está a treinar. Portanto, o atleta muitas vezes consegue condicionar, consegue adaptar o ambiente envolvente. E esse aspecto da adaptação do ambiente envolvente e dos hábitos da vida diária são, de facto, fundamentais. Quais são os sinais e sintomas observados em treino para ver que o atleta não está recuperado? Alterações da coordenação motora. São as alterações técnicas. São aquelas alterações em que o indivíduo não consegue render, não tanto em termos cronométricos, mas em termos de objetivo do gesto motor, por exemplo. Depois, um aspecto muito importante, o agravamento dos resultados em competição e em treino. E aqui eu gostava de abrir um parênteses. Quando nós dizemos, este atleta anda fatigado, ele anda a queixar-se, ele diz que lhe custa treinar, mas quando vai à competição consegue fazer as suas marcas, portanto, provavelmente está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque o primeiro momento em que a situação se agrava em termos de desempenho é no treino. E nós podemos estar a entrar numa situação de fadiga, temos compromisso a nível de rendimento em treino, mas ainda não temos em competição. E porquê é que ainda não temos em competição? Pelos motivos que eu disse há pouco, é que a competição arrasta sempre atrás de si uma carga emotiva, arrasta sempre
um fundo, uma base de ansiedade e uma estimulação do sistema nervoso simpático adrenérgico, que muitas vezes faz compensar este déficit em que o atleta se encontra por estar numa fase de fadiga em instalação. Não é que esteja instalada, é instalação. O dia-a-dia, que é o treino, ao qual ele está adaptado e não está ansioso porque vai treinar, não tem carga emotiva porque vai treinar, porque isso existe na competição, mas não existe no treino, então é aí que os resultados começam a agravar mais precocemente. E aí o atleta começa a ter perda da capacidade de concentração, começa a ter reações de medo, reações de receio, inclusivamente a sua agressividade perante a competição pode diminuir. Isto tudo são indicadores subjetivos, mas muito, muito robustos de insuficiente recuperação. E depois, a hipervalorização de fatores estranhos ao processo de treino. As desculpas, as justificações. Um atleta que normalmente tem que recorrer a expedientes destes é um atleta que não está compensado, portanto é um atleta que pode ter um desequilíbrio a nível dos mecanismos de compensação, dos mecanismos de recuperação. Este overreaching, esta sobrecarga a que muitas vezes os atletas são sujeitos, como nós vemos aqui na imagem, um estádio sozinho, sem ninguém a assistir, o atleta a treinar e curvado numa situação de fadiga extrema, isto pode levar a indicadores importantes. E estes indicadores importantes é a ausência da vontade de treinar, alterações do sono. Muitas vezes o atleta diz, eu ando a dormir mal há 5 dias, eu acordo cansado. Isso tem que ser valorizado. Isso é fundamental, terminar, modificar essa condição, porque senão mais tarde ou mais cedo o atleta vai entrar numa situação de recuperação incompleta sucessiva, o que desencadeia em fadiga. Há outros indicadores, como mialgias dificilmente recuperáveis com o repouso. É curioso, e isto tem a ver com alguns sinalizadores do metabolismo, tem a ver com algumas substâncias produzidas pelo músculo, nomeadamente substâncias que são mediadores químicos da dor e que curiosamente estão mais e expressam-se mais, digamos assim, expressam-se mais em situações de fadiga e quando o indivíduo está em fase de descompensação, em fase catabólica. Depois, um pouco mais adiante, veremos quais são os indicadores fisiológicos que nós podemos utilizar para isso. Portanto, um atleta nesta situação normalmente tem dores musculares que não recuperam facilmente com o repouso, até porque o sono costuma não ser reparador nesta situação. Isto vai levar a irritabilidade, a depressão ligeira e a uma maior suscetibilidade a lesões. Aliás, se há atletas que me estão a ouvir, sabem que eu não estou a falar das lesões, os acidentes traumáticos agudos. Aquelas lesões por sobrecarga, ação microtraumática repetida, nós temos fundamentalmente presentes quando o indivíduo está numa fase de overreaching. Portanto, há uma suscetibilidade maior a estas lesões por ação microtraumática repetida. Por outro lado, esta crise de suprassolicitação, overreaching, tem claras alterações na variabilidade da frequência cardíaca, tem claras alterações em vários enzimas séricos intramusculares, um daqueles que é mais utilizado é a creatina quinase, isoenzima MM, quer dizer que é oriundo do músculo esquelético, e também alguma degradação proteica que é observável numa proteinúria mais significativa. Isto quer dizer que houve rabdomiólise, que houve agressão muscular e que essa agressão não foi compensada. E isto permite-nos dizer que há alterações hormonais, alterações da imunidade e alterações hematológicas. Eu estou a andar um bocadinho mais depressa porque queria transmitir-vos ainda alguns conceitos nesta nossa conversa de hoje. Indicadores de fadiga. E agora vamos para uma parte prática, objetiva. Nós falámos até agora em fase catabólica e fase anabólica. A fase catabólica indutora de fadiga é o que ocorre quando o atleta treina, quando produz energia, e fase anabólica identificada com a recuperação. Ora, a testosterona é um indicador anabólico e o cortisol é um indicador catabólico. Grosso modo, podemos dizer isto.
o nível baixo de testosterona e alto de cortisol, ou uma baixa relação da testosterona-cortisol, é um facto que se observa por efeito de estimulações severas em treino. E sugere que se utilize este indicador para diagnosticar situações de supra-solicitação. Curiosamente, nas situações de overtraining, esta situação não existe. Nas situações de overtraining nós podemos ter o cortisol normal. Porquê? Porque já não há uma fase catabólica. A fadiga é mais central. Existe uma componente mental fundamental. Acaba por ser um estado psicofisiológico. O overtraining. O overtraining é uma situação de fadiga crónica com grande implicação psicofisiológica. A frequência cardíaca, e foi o que eu vos referi há pouco, é muito utilizada para monitorizar a intensidade da carga de treino. Uma monitorização cuidada, nomeadamente da frequência cardíaca basal e da sua variabilidade, pode ser um precioso auxiliar na detecção precoce da fadiga acumulada. E então o que é isto da variabilidade da frequência cardíaca? A variabilidade da frequência cardíaca é uma medida temporal entre cada batimento cardíaco. Portanto, entre cada batimento cardíaco, como nós vemos aqui estes picos R do eletrocardiograma, a distância entre estes picos R, o tempo em milissegundos, não é todo igual. E está sobre o controle de quê? Esta variabilidade está sob o controle do sistema nervoso autónomo, da atividade simpática e da atividade parasimpática. E nós sabemos que aquilo que é recuperante, aquilo que é típico da recuperação, é haver uma atividade parasimpática com uma maior variabilidade da frequência cardíaca. É um método que não é invasivo, avalia o equilíbrio entre tónus simpático e parasimpático, e se um indivíduo estiver em desequilíbrio homeostático, a variabilidade da frequência cardíaca é baixa. Portanto, se a variabilidade da frequência cardíaca é baixa, o indivíduo está em desequilíbrio homeostático. Se estiver fisiologicamente equilibrado, a variabilidade da frequência cardíaca é elevada. E os smartwatches e vários dispositivos, como algumas bandas de punho, dá para medir perfeitamente a variabilidade da frequência cardíaca durante o sono e também caracterizar o sono. Normalmente, a variabilidade da frequência cardíaca aumenta durante o sono ou em atividades relaxantes. Já foram feitas várias experiências com meditação, em que há um predomínio da atividade parasimpática, mas a contrária também é verdadeira. Portanto, a variabilidade diminui por efeito de atividades estressantes, podendo ser um indicador de fadiga ou de recuperação deficiente, onde o efeito agressor do exercício ou do treino assume um papel importante. Portanto, também pode consubstanciar-se como um indicador de fadiga ou de recuperação deficiente. Temos aqui um slide que nos mostra a variabilidade da frequência cardíaca, a forma de utilizar a frequência cardíaca para monitorizar o stress dos atletas, quais são os fatores que têm impacto na variabilidade da frequência cardíaca, e temos aqui a atividade física, drogas e álcool, a idade, a genética, características étnicas e o stress emocional. Eu aqui escolheria duas: stress emocional e atividade física. Stress emocional muito ligado à competição e atividade física desgastante muito ligado ao processo de treino. Nós sabemos que quando há uma hipertonia do sistema nervoso simpático, isso prepara-nos para a luta. É a tal situação fight or fly, portanto é foge ou luta. E isso faz decrescer a variabilidade da frequência cardíaca e vai reduzir a performance, como está aqui do lado direito. Agora, quando nós temos um predomínio da atividade nervosa parasimpática, do sistema nervoso parasimpático, é uma fase de grow and repair, portanto é uma fase de recuperação. Isso quer dizer que a variabilidade da frequência cardíaca aumenta, há uma maior readiness, readiness é prontidão para o esforço, portanto vai haver aumento da performance. Então nós podemos dizer que a variabilidade da frequência cardíaca é hoje um indicador importante para monitorizar em sono, ou durante o sono, a nossa capacidade para recuperar. Como é que nós fazemos este diagnóstico? Como é que conseguimos fazer um diagnóstico da fadiga? Temos que colher uma história. Temos que colher uma história clínica. Temos que analisar a intensidade e duração dos treinos, a sua dinâmica.
perceber se as recuperações foram insuficientes, se existem alterações no padrão de sono, se houve monotonia no processo de treino, se o atleta competiu demais, se falhou muitas vezes, os aspectos nutricionais, o stress psicológico e o estilo de vida. Diagnóstico da fadiga, detecção precoce. Como é que se detecta precocemente? Diminuição, aqui há uma gralha ortográfica, peço desculpa, diminuição do apetite, aumento da sede, alteração do padrão de sono, perda de peso, elevação da frequência cardíaca basal e redução da heart rate variability, da variabilidade da frequência cardíaca, redução do desempenho motor, que são as marcas, isso é conhecido, e também a alteração do perfil dos estados de humor. Há um questionário que deve ser feito, um questionário sobre lesões, um questionário sobre doenças recentes, um exame objetivo e exames complementares. É curioso notarmos que os testes clínicos e laboratoriais só muito raramente são úteis no diagnóstico de fadiga crónica ou overtraining. Ou seja, no diagnóstico de fadiga crónica ou overtraining, as questões fundamentais são estas que nós colocamos neste slide. E a fadiga em treino tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Tem que ser vários os indivíduos que participam, o treinador, os adjuntos, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o médico, quem trabalha com a equipa, quem está diariamente com o atleta. Porque o médico, se estiver no seu consultório e o atleta for lá só quando tem uma lesão, ou se for lá 2 ou 3 vezes por ano, o médico não vai conseguir ajudar. São aqueles que estão próximos, são aqueles que acompanham o processo de treino, é que estão em condições para promover o processo de recuperação, prescrever exercício, se ficarem envolvidos no processo, se houver apoio médico e psicológico, melhor, e integrar nas rotinas diárias os procedimentos terapêuticos para que o atleta possa vivê-las de uma forma, digamos, normal. Nós temos um quarto de hora para terminarmos a nossa apresentação e vou agora falar um pouco de sono. Um dos vetores principais. Nós falámos em treino-competição, resposta desadequada ao treino, que é fadiga, e recuperação dessa fadiga, e indicadores objetivos para conseguirmos perceber se o atleta está fatigado ou não, ou se o atleta está a recuperar de forma conveniente. Agora, quando nós falamos de sono, podemos dizer, e isto é baseado em alguns estudos que foram publicados sobre sono, eu aconselho-vos a assistirem na semana que vem à palestra sobre sono do nosso colega do Comitê Olímpico do Brasil, porque ele é um verdadeiro expert em sono, e como eu sabia que íamos ter essa comunicação, não me alonguei sobre a questão do sono e vou apenas falar 10 minutos sobre isso. O sono tem qualidades regeneradoras, como todos sabemos, que são a base fundamental do desempenho em desporto, principalmente no de alto rendimento. E agora vamos já com a primeira parte prática. Vários estudos mostram de forma consistente que um número significativo da população atlética não cumpre 7 a 9 horas de sono por noite. E se há aqui atletas a ouvirem, sabem que provavelmente no caso deles não cumprem estas horas ou eventualmente cumprem. Mas um número significativo não cumpre estas horas. E é importante o atleta perceber se durante o dia, quando para, quando vai num transporte, a seguir ao almoço, quando se senta, se tem sonolência. Porquê? Porque o sono em si é uma das mais importantes funções fisiológicas com efeitos na performance. Mas não só na performance, na cognição e na aprendizagem, na saúde física e na saúde mental. E o atleta que esteja em condições cognitivas e de aprendizagem para adquirir, para conseguir absorver aquilo que é a qualidade do treino, está em vantagem. Quando existe sono inadequado, isto tem várias implicações no atleta. E o sono inadequado pode proporcionar-nos a identificação de problemas relacionados com a observância de algumas regras, ou seja, algumas regras que o indivíduo não está atento a elas, em que o indivíduo, porque não dormiu bem, não conseguiu recuperar o suficiente e o seu desempenho desportivo acaba por ser prejudicado. Nós temos aqui neste slide algumas indicações práticas que eu coloquei em inglês, porque isto foi retirado diretamente, fiz um print screen de um texto de uma academia importante de treino, da Academia Aspire. Eles dizem que o atleta deve focar-se fundamentalmente na realização de um sono higiênico para maximizar
os efeitos do sono. E as estratégias para um bom sono incluem: o quarto deve estar fresco, não deve ser um quarto muito aquecido, deve estar escurecido e ser silencioso. A utilização de vendas aos olhos e tampões para os ouvidos podem ser úteis, especialmente em viagem, mas o ideal não é utilizar esses meios. É termos realmente um quarto fresco, escuro e silencioso. E depois a criação de rotinas de sono. E as rotinas de sono é o atleta deitar-se sempre à mesma hora e acordar sempre à mesma hora. Portanto, procurar encontrar essa rotina. Eu sei que em situação de viagem é difícil, nós não vamos falar sobre o jet lag hoje, eu já fiz comunicações e tenho coisas escritas que foram publicadas pelo COP sobre o jet lag, nomeadamente a forma de viajar para Tóquio. Não vamos falar disso, eu sei que isso é muito importante, mas sempre que for possível e na rotina do treino, manter a hora de deitar e de acordar. Depois um aspecto que nem sempre é seguido, nós não devemos ter televisão no quarto, não devemos ter computador no quarto, não devemos levar os nossos joguinhos para adormecer, não devemos estar sempre a olhar para o relógio e não devemos ter o nosso telemóvel na mesa de cabeceira. Também 4 a 5 horas antes da pessoa querer dormir, não deve beber nem chá, nem café, e, por outro lado, também não deve ingerir muitos líquidos, porque se ingerir muitos líquidos, e não deve ingerir líquidos até 2 horas antes de dormir, porque isso pode obrigá-lo à meia da noite a levantar-se, ter que ir à casa de banho e vai interromper o seu sono, os ciclos de sono que nós veremos um pouco mais adiante, que são muito importantes. Por outro lado, as sonecas, aqueles cochilos, as cestas, digamos assim, podem ser muito úteis, inclusivamente essas sonecas, essas cestas, que devem ter uma duração entre meia hora e 1 hora, muitas vezes compensam o sono que não foi suficiente durante a noite, mas não devemos realizar esses períodos curtos de sono, essas sonecas, ao fim da tarde, próximo da hora de deitar. No entanto, em outros horários podem ser muito úteis, e isto vem um pouco contra algumas ideias, mas muitos indivíduos já sabem isto. Portanto, alguns estudos científicos, e isto é interessante nós sabermos, alguns estudos científicos com atletas verificaram que se trata de uma população com alta prevalência de sono de fraca qualidade e com clara implicação no processo de recuperação. Neste contexto, o sono vai afetar a qualidade do treino e do desempenho. Eu li um artigo muito interessante em que analisaram 400 e tal atletas de alto rendimento e verificaram que 70% desses atletas, 70% tinha sono de fraca qualidade. Iam dormindo. Claro que dormem, conseguem treinar, conseguem viver, mas os efeitos do sono não estavam maximizados. Vou dar-vos algum exemplo de algumas consultas que eu fiz, de entrevistas, etc. E alguns atletas têm sido utilizados como exemplo. O Roger Federer e o LeBron James referem que dormem uma média de 12 horas por dia. Em contrapartida, alguns atletas de alto rendimento dizem que só dormem 7 horas. O Usain Bolt, a Venus Williams, a Maria Sharapova, Steve Nash referiram que dormiam 10 horas por dia. Então, se me colocarem a pergunta, que muitas vezes fazem esta pergunta, que número de horas eu tenho que dormir? Eu vou ser sincero, eu não sei. Mas não podem dormir 7 horas. Mas podem dormir 10. Mas também podem só dormir 9. Ou seja, depende muito das características individuais de cada um. De qualquer forma, não há ninguém que consiga fazer face ao treino de alta intensidade, ao treino de alto rendimento e ter uma recuperação eficaz se não dormir o número suficiente de horas. E terá que ser sempre 8 ou 9 horas. Eventualmente, em casos muito excepcionais, 7 horas. Mas, no meu ponto de vista, e pelo que eu conheço de atletas, 7 horas acaba por ser curto. Depois temos uma questão muito difícil. É uma questão difícil porque é o tempo de sono inadequado. E muitas vezes o tempo de sono inadequado é porque os horários escolares e de trabalho não o permitem,
Os horários de treino também não permitem e é difícil estabelecer um equilíbrio entre o que é treino e todas as outras atividades que nós temos que dar resposta eficaz. Portanto, um tempo mínimo de sono diário é fundamental. E eu percebo perfeitamente que os horários escolares e os horários de treino nem sempre permitem que isso aconteça. E o sono pode estar comprometido por vários motivos: horário das competições e dos treinos, as viagens, interferência de novas tecnologias. As novas tecnologias são os dispositivos eletrónicos que nós utilizamos. E por outro lado, exigências externas, como e muitos atletas sentem isto na pele e têm que fazer um corte, exigências externas como muitas solicitações ou familiares, ou de amigos, ou para eventos sociais. As alterações do sono fisiológico, do sono normal, vão aumentar a ocorrência de lesões, vão ser sensíveis a situações de stress, a doenças, a um baixo desempenho desportivo e desmotivação. Isto são barreiras para a otimização da performance. E nós conhecemos bem, porque existe, uma relação entre sono e ritmos circadianos. E, por outro lado, o processo cognitivo e a função metabólica. Quando se diz que uma criança que dorme pouco não aprende, isso é verdade. Um atleta que dorme pouco também não se adapta e não melhora. É o aspecto cognitivo e a função metabólica que estão em jogo. Então, o sono apropriado é a melhor estratégia de recuperação e prevenção do overtraining. As recomendações gerais sugerem 7 a 9 horas de sono e dizem que são adequadas à recuperação fisiológica e psicológica. No entanto, outros autores referem, e eu estou de acordo com esses autores, que os atletas requerem e beneficiam com um período de sono mais longo, entre 9 e 10 horas, e que 9 a 10 horas é importante na recuperação de lesão e nos períodos intensos de treino e competição como base de prevenção futura de um overtraining. Quando se diz 10 horas por dia, não quer dizer que essas 10 horas não sejam cumpridas com uma sesta, por exemplo. O atleta pode perfeitamente dormir 1 hora entre treino da manhã e treino da tarde, se tiver condições para isso. E principalmente se o sono durante a noite foi mais curto, foi um sono de 7 ou 8 horas. Porque, e isto está na linha do artigo que eu vos falei há pouco, os atletas têm uma grande prevalência de sono de fraca qualidade. E a privação do sono é comum em muitos atletas. E se nós formos perguntar aos atletas se eles dormem bem, muitos dizem que gostariam de dormir melhor. E alguns estudos que se referem especificamente ao período pré-competitivo, os atletas exibem comportamentos relacionados com o sono em que é de comum dormirem menos de 8 horas. E neste universo de atletas estudados, 70% reportam alterações de sono quando são inquiridos, ou seja, quando se lhes pergunta, quando são inquiridos, eles referem alterações do sono. O sono tem ciclos, o sono tem fases. Provavelmente o meu colega na próxima semana irá falar disto. Eu estou em cima da hora para terminar porque gostaríamos de deixar um espaço para perguntas que eventualmente queiram colocar, mas nós temos 4 fases de sono e uma fase, quinta fase, podemos dizer, que é o sono REM, Rapid Eye Movement, que é o eye movement, é o sono onde acontecem os sonhos, onde o indivíduo tem uma atividade cerebral mais elevada. Enfim, vamos passar um pouco à frente e reparem, um indivíduo que tem 8 horas de sono, passa por estadios de sono acordado, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e sono REM. Este ciclo dura mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, e um indivíduo normalmente numa noite tem que passar 5 vezes por este ciclo. Se passar 1 ou 2 vezes, ele vai estar com déficit de sono. Ou se estes ciclos forem alterados com um sistemático acorda e adormece, e vira-se na cama e acorda e adormece, e levanta-se e vai à casa de banho. Isto altera os ciclos. Estes ciclos são os seguintes. O estadio 1 é uma transição entre a vigília e o sono, liberta-se melatonina e os músculos relaxam. O estadio 2, há uma redução do ritmo cardíaco, respiratório, da temperatura corporal, é o sono leve. O estadio 3 e 4, há uma redução do metabolismo, há uma bradipneia, que é respirar mais lentamente, e uma bradicárdia, é a frequência cardíaca mais baixa. O estadio 5
é um estadio de sono REM, é um estadio de relaxamento muscular total, movimento rápido dos olhos, atividade cerebral alta, é quando se sonha, há picos de frequência cardíaca, os sonhos são mais nítidos. Então nós temos aqui estas fases do sono. Estágio 1, transição da vigília para o sono. Estádio 2, início do sono profundo. Estádio 3, sono profundo e recuperação fisiológica. O estádio 4, sono profundo com diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E o sono REM é o sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e é quando os sonhos acontecem. Este ciclo tem que acontecer, porque se este ciclo for quebrado, se este ciclo for alterado, o sono não é retemperador. Aqui é mais uma explicação dos tipos e estadios do sono. Não vamos ter tempo de falar disto, mas é basicamente aquilo que eu vos transmiti. E efeitos de uma cesta, ou cochilo, ou soneca. Este atleta está aqui, deita-se num sofá, é dia, muitas pessoas estão a trabalhar, mas ele treinou de manhã, vai treinar à tarde, beneficia com um sono de curta duração. Atletas que sofrem de déficit de sono noturno beneficiam de breves sonecas, especialmente se uma competição ou treino for concluída já tarde ou de noite e ele dormiu mal nessa noite. Em termos de desempenho cognitivo, este sono suplementar mostrou ter uma influência positiva nas tarefas cognitivas e também nas tarefas físico-motoras. Reduzem também a sonolência durante o dia. É importante, e esta é a mensagem final, é importante para atletas que têm de acordar muito cedo ou que têm privação de sono. Portanto, não é uma asneira o atleta fazer este tipo de sonecas ou de sonos curtos durante o dia. As principais funções nos diferentes níveis de sono, portanto, nível 1, ciclos, ciclo 1, 2, 3, 4, nós temos o período ótimo para recuperar de esforços, não só mentais como esforços físicos. E se nós tivermos aqui o nível 2 e o nível 3 e 4, e é nestes níveis que a recuperação principal se dá, nós percebemos que o adormecer e acordar não é a melhor solução. Eu terminaria com este slide dizendo: o sono tem um efeito reparador fundamental, é durante o sono que se processa o efeito anabólico. Tudo isto tem a ver com uma regulação hormonal e a interação de vários fatores. Eu ia agora terminar e fico ao vosso dispor para questões que eventualmente queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Julgo que todos estamos de acordo. Foi uma excelente apresentação para a nossa primeira sessão, de um modo geral, a enquadrar, digamos assim, a questão da recuperação e a fazer já a transição para aquilo que é a próxima sessão, a sessão da próxima semana, que vai tratar de uma forma mais aprofundada o sono e performance desportiva, que vai ser, como já dissemos, levada a cabo pelo Dr. Marco Túlio de Melo, que é o especialista de sono no Comitê Olímpico do Brasil. Inclusivamente, ele tem muita experiência não só ao nível da preparação, como inclusivamente ao nível da missão olímpica, e julgo que toda a introdução já que o Dr. Gomes Pereira trouxe nesta sessão será já uma ponte para aquilo que vamos ter. Vamos certamente falar sobre as fases e os ciclos de sono e vamos certamente falar também sobre metodologias para ajudar os atletas a poderem dormir melhor e descansar melhor, repousar melhor e, no fundo, recuperar melhor, quer em processo de treino, quer também em processo de competição. E vou passar desde já, antes ainda, quero convidar todos ainda para, caso ainda queiram, poderem colocar as vossas questões no Question and Answers daqui do Zoom, e começo com uma questão que nos é colocada por um participante anónimo. Boa tarde, desde já obrigado pela excelente iniciativa. Na fase aguda, existe uma prevalência da fase 2 catabólica sobre a fase 1 anabólica? É esta a questão. Quando existe instalação de fadiga e quando há redução da capacidade de prestação, é que existe uma preponderância da fase catabólica sobre a fase anabólica. Mas nem sempre as fases anabólicas têm a mesma duração. Eu vou dar um exemplo.
Se nós realizarmos um trabalho de força, o trabalho de força requer uma fase anabólica mais longa. Quando nós realizamos um trabalho de força, nós estamos a agredir o nosso músculo. E nós sabemos que não podemos, 24 horas depois, realizar o mesmo tipo de treino, com o mesmo tipo de intensidade e com o mesmo tipo de envolvência muscular. Então temos que dar o tempo de recuperação necessária para que aquilo que foi a agressão e aquilo que foi a destruição provocada, neste caso no músculo, possa recuperar. A recuperação é a fase anabólica, que pode ser mais longa do que a catabólica, porque a fase catabólica durou 2 horas e a fase anabólica pode durar de 24 a 48 horas. Portanto, a fase anabólica pode ser mais longa e a recuperação pode ser mais longa do que a fase catabólica em si. Muito bem, vou passar a uma questão que nos é colocada por um dos nossos maiores campeões, o Fernando Pimenta. Saúde, o nosso excelente canoísta que está também a seguir a nossa sessão de hoje e que coloca quais são os melhores aparelhos para controlar a recuperação e a qualidade do sono. E eu associo também esta questão do Fernando Pimenta à questão que o Pedro Esteves coloca. Olá, boa tarde. Uso há um mês o aplicativo Elite HRV com a banda H10 da Polar todas as manhãs para analisar a minha recuperação. A minha pergunta vai no sentido de saber se a aplicação e o método são fiáveis. Eu julgo que as duas questões têm que ver com o mesmo tema e por isso as junto e coloco então ao doutor. O sistema da Polar, daqueles que nos são acessíveis, é dos melhores. E consegue, não só conseguimos monitorizar o sono, saber o tempo que temos de sono profundo e saber o tempo que temos de sono superficial. E ao mesmo tempo dá-nos a variabilidade da frequência cardíaca. Portanto, esse equipamento é um equipamento que para uso, desculpem o termo, para uso doméstico, para uso do próprio em casa e monitorizar-se a si próprio é perfeitamente satisfatório e é muito utilizável, muito útil. Em relação à pergunta de Fernando Pimenta relativamente às tecnologias, para fazermos uma análise tínhamos que ter a monitorização do eletrocardiograma e tínhamos que ter a monitorização do eletroencefalograma. Isso não é execuível, como é óbvio. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu durante uns anos trabalhei com uma academia de jogadores e nós desenvolvemos um programa de sono em que havia um quarto, que era o quarto em que se analisava o sono, e tínhamos aí a monitorização do sono com registro eletrocardiográfico, resistência galvânica da pele, eletroencefalograma, enfim, esses aspectos. Hoje em dia, de uma forma indireta e com alguma margem de erro, mas perfeitamente aceitável, porque o treino é científico, mas não é científico até ao micrograma, não é? Ou seja, nós podemos aceitar uma variabilidade. Com uma margem de erro muito aceitável, a utilização de vários dispositivos que há sob a forma de smartwatches, sob a forma de telemóvel, sob a forma de anéis, até anéis que nós utilizamos. Eu estou-me a lembrar, isto não é propaganda, o Oura Ring é uma das hipóteses para monitorizar a variabilidade da frequência cardíaca durante a noite. É perfeitamente aceitável porque permite ser utilizado todas as noites, permite ser utilizado pelos atletas, descarrega para o seu computador e permite ter uma ideia do que é que foi a qualidade do seu sono. E mais, tem um efeito pedagógico, ou seja, o indivíduo treina-se a dormir, ele treina o seu sono e treina a sua qualidade de sono. Isso parece muito interessante. Passava agora para uma questão que nos é colocada pela treinadora Cátia Ferreira, que saúde, naturalmente. Tenho aqui uma pergunta no chat do Eduardo Nunes, que é muito rápida, em que diz que a dissertação, portanto, o colega Eduardo Nunes diz que a dissertação de mestrado foi sobre o sono em atletas de badminton em contexto de estágio e verificou que dormiam 6 a 7 horas e que passaram a fazer cestas. É exatamente isso, exatamente isso. Muito bem. Continuando, saudar aqui a nossa colega Cátia Ferreira, treinadora de atletismo, que nos coloca a seguinte questão: existem atletas que habitualmente dormem na escuridão total, contudo, em alguns locais de competição / estágio, essas condições não são garantidas e a qualidade do descanso reduz substancialmente. Devemos incentivar os atletas a tentar simular situações dessas no seu dia-a-dia normal, com alguma claridade, para tentar criar adaptações ou propõe outras alternativas?
Eu acho que nós não devemos adaptar-nos a situações adversas. Ou seja, como nós não vamos encontrar em estágio ou não vamos encontrar no lugar de competição, não vamos encontrar uma situação que seja favorável para podermos dormir convenientemente, então vamos treinar essas condições adversas. Em relação ao sono não é assim. Eu sei que em relação ao treino há um conceito que é o treino em dificuldade. Nós dizemos que a pessoa tem que ter as melhores condições para treinar, mas há um princípio que é o treino em dificuldade. E os indivíduos que treinam em dificuldade, com baixas condições, etc., melhoram mais porque tornam-se mais estoicos. Eu tenho dúvidas que seja assim. No entanto, nesta conversa que tivemos sobre o sono, eu referi um aspecto que é muito mais fisiológico em relação à qualidade do sono do que estar a adaptar o atleta a condições adversas, que é utilizar dispositivos que permitam reduzir o ruído e criar um ambiente escuro, como seja as vendas para os olhos e os tampões para os ouvidos. Aliás, uma academia, portanto a Academia Aspire, na qual eu me baseei e projetei aquelas orientações para o sono eficaz nos atletas, eles recomendam exatamente isso. O ideal é ter um quarto fresco, ter um quarto escuro e silencioso, mas se não é possível ter um quarto escuro e silencioso, então é preferível utilizar auriculares e utilizar vendas para os olhos, do que estar a obrigar um atleta, porque nós nem sabemos quanto tempo é que ele se leva a adaptar a condições adversas. E para se adaptar a condições adversas vai acumulando fadiga, vai acumulando dias ou noites de sono mal dormido. E então vai ter um acumular de sono não retemperador, objetivando uma adaptação a condições adversas. A minha opinião é que não me parece a melhor solução. Sigo para uma pergunta do Álvaro Jaramilho, que também é um seguidor das nossas sessões de The Olympic Performance e que saúde naturalmente. Quanto tempo é recomendável que o atleta deve esperar antes de se deitar, depois de ter tido um treino de alta intensidade, já que depois de ter tido esse tipo de treinos, os atletas ficam muito ativados? E dá os parabéns pelo trabalho do doutor. Muito obrigado e obrigado pela pergunta também, porque essa pergunta é muito prática. É que, de facto, e nós na comunicação dissemos isso, um atleta quando treina com grande intensidade, ou quando tem competições tardias, ou quando a competição foi muito intensa, ele vai ter dificuldade em adormecer. E agora vou responder fundamentalmente no âmbito clínico, como médico. Aquilo que nós fazíamos clinicamente com os atletas e com a equipa em que eu tive ligado, em que muitas vezes jogávamos à noite, é que nós medicávamos os atletas para eles dormirem. Não era com indutores de sono, era com relaxantes musculares. Porquê? Porque um atleta que está fatigado tem uma hiperexcitabilidade neuromuscular. Essa hiperexcitabilidade neuromuscular provoca um estado de tensão muscular, um tónus muscular e uma ativação cortical que não é compatível com um sono retemperador. Ou seja, a insónia provocada por um exercício intenso tem a ver com a hipertonia simpática e com tudo o que isso acarreta. Se nós utilizando uma ajuda farmacológica que permita um relaxamento muscular, o atleta vai conseguir dormir melhor. Portanto, não há forma de nós conseguirmos evitar isso. Agora, se me disser, mas a que horas é que tem que terminar a prova? Tem que terminar pelo menos às 4 da tarde. Quer dizer, se o atleta for para a cama às 10 da noite. Portanto, se um treino for muito intenso e se o indivíduo termina o treino às 8 da noite ou às 7 horas, às 7 da tarde ou às 8 da tarde, é óbvio que se foi muito intenso, ele mesmo que se deite tarde, mesmo que se deite à meia-noite, vai ter o efeito de hiperexcitabilidade dessa carga excessiva. Mas foi sempre uma carga excessiva. Então aí a forma mais fácil quando estamos em estágio é fazer uma ajuda farmacológica no sentido de provocar um melhor relaxamento muscular e eles assim dormirem de uma forma mais repousante, digamos assim. Passamos para uma nadadora de excelência, cumprimentamos a Ana Catarina Monteiro, já qualificada para os Jogos de Tóquio, que nos coloca a seguinte questão: relativamente à variabilidade da frequência cardíaca, apesar de ser um valor que varia de pessoa para pessoa, o que pode ser considerado um valor alto ou baixo? Olha,
um valor normal anda à volta dos 60. Tudo o que é valores de 30, 35 é muito baixo. Há atletas que estão em estado perfeitamente adaptado e equilibrado, que têm valores da ordem dos 90. O que é que esta medição quer dizer? São milissegundos em ordem à frequência cardíaca. Portanto, o número de batimentos cardíacos por minuto e a variação entre os picos R. Portanto, a variação do tempo entre dois batimentos cardíacos seguidos. Portanto, isto é medido em milissegundos. 30 é um valor verdadeiramente baixo, é um valor verdadeiramente mau. De 50 para cima são valores normais. 80 é um valor bom. Pronto, dei mais ou menos as balizas. Sigo para uma questão do Henrique Andrade, que nos coloca a análise da variabilidade da frequência cardíaca deve ser baseada no próprio atleta ou há um padrão que indica quais os valores que são altos ou baixos? No fundo, acaba por... Pronto, a pergunta é idêntica. Tem que ser no próprio atleta, porque a variabilidade da frequência cardíaca tem características individuais muito próprias. Portanto, a análise tem que ser numa base individual. Embora nós saibamos, e de acordo com a questão que me foi colocada antes, embora nós saibamos que há valores baixos. E quando eu falei 30, falei num valor verdadeiramente baixo. É um valor da variabilidade normal para um indivíduo de 60 a 65 anos. Portanto, os indivíduos mais jovens, têm variabilidades da frequência cardíaca mais altas. Os atletas que estão recuperados, que estão bem adaptados, têm variabilidades mais altas. Agora dizer que o indivíduo A, o atleta A, está melhor do que o atleta B, porque o A tem 80 e o B tem 70, isso não é verdade. Portanto, tem que ser analisado numa base individual. E agora seguimos por uma questão que tem alguma atualidade e que nos é colocada por uma mãe do nadador, Ana Machado, sobre a importância do estabelecimento de objetivos que referiu, esta escassez de oportunidades de competição para escalões mais jovens, em muitas modalidades que estamos agora a experienciar devido à pandemia, pode contribuir para a fadiga psicológica? Contribui absolutamente, sem qualquer dúvida. Embora a minha área não seja a psicologia, tenho umas noções porque gosto de ouvir os psicólogos ligados ao desporto falarem e apresentarem as suas teses, mas eu quero acreditar, porque de facto é assim, que tem que ter influência psicológica, embora não seja essa a minha área. Ou seja, um atleta que treina, sendo jovem, em que não foram criadas as condições para fazer a reintegração, a retoma da atividade, em que tem dificuldade em treinar, e sabemos que na natação isso é uma questão muito evidente pelas próprias características do meio líquido, da piscina, não é? Portanto, eu acredito que sim, acredito que possa ter uma implicação psicológica muito significativa, porque os jovens, mesmo sendo jovens atletas, têm ambições, têm projetos, têm objetivos, e eles veem que não conseguem atingir os seus objetivos, não conseguem pôr em prática os seus projetos, porque sabem, porque assim é que foram ensinados, e assim é que foram educados, e assim é que é correto, que nada se consegue sem trabalho. E eles sabem perfeitamente que se não trabalharem e se não treinarem, não chegam lá. E por outro lado, não é não quererem treinar, eles querem treinar, mas não podem, não os deixam. É uma situação muito complexa, é uma situação para a qual ninguém estava preparado. Uma pandemia destas apanhou todas as pessoas no desconhecimento e na ignorância do que isto era. As medidas são tomadas dia a dia, às vezes de uma forma antagónica, nem sempre de uma forma lógica, mas é isto que temos. Foi o azar que nós tivemos de ter surgido uma pandemia com estas características. Portanto, respondendo à questão de uma forma direta, embora eu não possa cientificamente garantir, mas pela lógica, pelo bom senso, de certeza que tem implicações a esse nível. Bom, o tempo vai passando, já ultrapassámos também o nosso tempo desta sessão, mas eu não vou deixar ainda de colocar mais uma questão. É a última e infelizmente, e peço desculpa por isso, não vamos conseguir responder a todas as muitas questões que nos foram colocadas hoje, e coloco a questão do Paulo Badajoz,
o qual naturalmente saudamos também, que relação podemos estabelecer entre a regularização do sono e as situações de treino e ou competição em altitude? Bom, isso é uma situação muito particular. É uma situação particular porque nós sabemos que na fase da aclimatação a uma altitude média, por exemplo, os atletas treinam, existem alterações do padrão de sono enquanto não foi adquirida essa fase de adaptação. E essa fase de adaptação normalmente dura entre 10 a 17 dias. Acredita-se que a partir dos 15 dias das 3 semanas está conseguida a aclimatação, a adaptação à altitude média e o atleta pode treinar sem grandes variações a nível da sua performance. Portanto, é óbvio que quando nós estamos para altitude, quando vamos fazer um estágio em altitude, a postura, a atenção que deve ser dada à qualidade do sono foi aquela que eu falei há pouco, que é o que acontece quando um atleta realiza um esforço de elevada intensidade que prejudica a sua normal, ou o seu normal ciclo de sono. Portanto, aí são condições ambientais, nomeadamente numa condição de estadia em altitude, que obviamente vão interferir com o sono. Mas eu sei que em alguns estágios em altitude, principalmente nas fases iniciais do estágio, ajuda-se o atleta a dormir. E é para isso que a medicina desportiva serve, conseguir ajudar o atleta a dormir sem pôr em risco a sua integridade física e a sua condição atlética, como é óbvio. Muito obrigado, Paulo Badajoz, que pôs a pergunta, é o Paulo Cipriano Badajoz? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Bom. Conheço bem. Ele esteve no México há pouco tempo atrás e se calhar ele fez a pergunta porque ele trabalhou na cidade do México. Muito provavelmente. Ele está a ouvir-me. Muito provavelmente. Bom, o tempo, como já dissemos, e a sessão já vai longa, embora não pareça, porque parece que passou num instante, esta hora e meia. Nós só podemos agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Gomes Pereira. Foi fantástico, mais uma vez. Foi uma apresentação que, no fundo, acaba por contextualizar toda esta perspectiva médico-desportiva no que diz respeito à recuperação e ao sono. E, como já dissemos, na próxima semana teremos o nosso convidado Marco Túlio de Melo, do Comitê Olímpico do Brasil, especialista em sono, que vai falar de uma forma muito mais pormenorizada sobre todos os aspectos do sono e metodologias também que os atletas podem utilizar para melhorar a sua capacidade de recuperação. E depois convido-vos a verem mais uma vez o nosso calendário, que vai terminar no dia 11 de dezembro, este ciclo de formação, são 6 formações. E, mais uma vez, refiro que vamos enviar para todos os que também participaram nesta sessão um e-mail na próxima semana, com o link para a próxima semana e, caso estejam de acordo, iremos enviar durante todas as semanas do ciclo para que possam inscrever-se. Essas inscrições estarão abertas a partir da segunda-feira de cada uma das semanas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Hoje tivemos mais de uma centena, quase uma centena e meia de participantes na nossa sessão e agradecemos a todos. Tivemos desde atletas e atletas de topo, como hoje já tiveram a oportunidade de perceber, atletas do Projeto Olímpico, treinadores também do Projeto Olímpico, outros treinadores. Agradecemos a presença de muitos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros intervenientes no processo de treino e, portanto, foi uma sessão muito rica e contamos convosco para as próximas sessões do The Olympic Performance, nomeadamente neste ciclo respeitante à recuperação e ao sono. Muito obrigado a todos e até à próxima semana.